Vamos lá então, pastor Ciro, no milênio. Eu já li o texto de Apocalipse 20 já, de caso pensado, né? No milênio a igreja vem com Cristo reinar, e se ela vier, quem é que ficará no céu? É a dúvida aí do pastor Valberes. Muito bem. Ótima pergunta, né? No milênio a igreja vem com Jesus reinar, e se ela vem, quem ficará no céu? É uma pergunta que nós fazemos quando priorizamos, claro, a nossa razão, que é normal. O ser humano, ele sempre quer, assim, ele quer que tudo funcione de acordo com a sua maneira de pensar, né? Então nós criamos na nossa mente algumas ideias e aí a gente propõe, claro, as perguntas. E isso é interessante, né? Porque faz-nos refletir à luz da palavra de Deus, e é interessante que a Bíblia, ela muitas vezes, a palavra vai numa direção diferente daquilo que a gente pensa. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Por que ele discerne bem tudo? Primeiro, claro que ele tem o Espírito Santo. Segundo, porque com a ajuda do Espírito Santo, ele começa a meditar na palavra e ele vai percebendo que a palavra de Deus nos dá um direcionamento, muitas vezes, completamente diferente do que a gente imagina. Então, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta, né? Você imagina, meu pastor, que assim, a turma parece que mexeu com programação de computador em certa época, né? E daí tem a lógica da programação do computador, entendeu como é que é o negócio? E daí Deus desafia a lógica, e muitas vezes a profecia bíblica, né, a revelação bíblica também desafia a lógica. Mas é verdade. A resposta certamente vai elucidar aí a dúvida não só do pastor Valbers, mas de outros irmãos, com certeza. Pois é. Vamos aplicar, por exemplo, esse mesmo raciocínio aí da pergunta à primeira vinda do Senhor Jesus. Porque veja bem, se no milênio a igreja vem com Jesus, a pergunta se ela vier, quem ficará no céu? Né? A pergunta do nosso irmão. Interessante. Mas agora vamos aplicar essa mesma pergunta à primeira vinda, quando Jesus veio ao mundo e a igreja ainda sequer, claro, quando Jesus voltar na segunda vez em poder e glória, a igreja vai estar no céu e ela vem com ele. Agora, na primeira vinda, Jesus veio e a igreja ainda não estava no céu. Então, veja que o raciocínio se aplica. Então, eu pergunto, quando Jesus veio na primeira vez, ele veio e a igreja ainda não estava no céu. Quem que ficou no céu? Né? Se Jesus deixou o céu e a igreja ainda não estava lá, porque vai acontecer a mesma coisa, porque se Jesus vem com a igreja na segunda vinda, vem ele e a igreja vai sair do céu, né? E na primeira vinda, a igreja ainda não estava no céu, e Jesus saiu do céu. Então veja bem, na primeira vinda, quando Jesus veio, quem que ficou no céu? Ora, quem ficou no céu? O Pai, porque o Pai enviou o Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem mais ficou no céu? Ora, a Bíblia não diz lá em Isaías capítulo 6, Isaías não falou que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, e cada um daqueles serafins tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os serafins estavam também na presença, estão continuamente na presença de Deus. Então veja, eu estou repetindo que essa pergunta é própria de nós, seres humanos, que raciocinamos e pensamos, né? Usamos a nossa lógica humana, mas o que nós temos que priorizar, na verdade, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, muitas vezes não entra na nossa cabeça. É comum alguém dizer, não, isso não entra na minha cabeça. Até mesmo quando alguém
pensa sobre a Trindade, como pode ser? São 3 pessoas que formam um único Deus, por isso que tem um grupo aí de irmãos, ou supostamente irmãos, né? Não Que tão não irmãos, creem, né? que se dizem irmãos, mas que não creem na doutrina da Trindade, o que é um absurdo, porque a doutrina da Trindade é uma doutrina fundamental. Quem nega a Trindade nega o Deus Criador, nega a obra da criação, porque na obra da criação cada um faz a sua parte, nega a própria salvação, porque na obra da salvação também cada uma das pessoas da Trindade tem a sua missão, né? O Pai enviou o Filho morreu por nós, o Espírito convence o pecador. Então veja, mas a Trindade muitas vezes, essa doutrina não entra na nossa cabeça. Mas entrando ou não na nossa cabeça, a doutrina prevalece, porque a fé precede a razão, não é? A fé tem que preceder a razão. Então nós temos que entender que a doutrina é para ser aceita pela fé, mesmo que eu não compreenda, porque eu sou limitado, nós somos limitados. A Bíblia diz que hoje nós compreendemos, nós entendemos em parte, mas quando ele se manifestar, não é? Quando vier o que é perfeito, Paulo falou, aí nós vamos conhecer de fato as coisas, né? Porque nós vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. E João também falou, né? Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Agora, pastor Hercos, deixa eu aproveitar que essa é a primeira pergunta, né? Aquela pergunta que enquanto o pessoal está chegando ainda, vamos aqui ler o que o texto diz. Vamos refletir sobre o que a Bíblia diz, pensando nessa pergunta. Repetindo, a pergunta do nosso irmão Valderez, né? Ou Valderez. Valberes. Valberes, né? Então, Valberes Maia. Então veja aí, irmão Maia, e se estiver aí presente, né? E os que estão nos ouvindo. No milênio, a pergunta é, a igreja vem com Jesus reinar? É uma pergunta. Eu digo que sim, está escrito. Segundo, e se ela vier, quem ficará no céu? Já vimos que essa é uma maneira de pensar humana, né? Porque dá a impressão que o céu vai ficar vazio. Mas e os anjos? E o Deus Pai? Né? Mas Deus não é um só? Deus é um só, mas ele é formado por 3 pessoas. Isso é um mistério que nós não entendemos. Jesus é que vem para reinar na terra. Né? Claro que no plano, no estado eterno, né? Aí sim nós vamos estar todos na presença de Deus. Né? Agora, no milênio é diferente. No milênio, Cristo virá para reinar corporalmente na terra. Ele em pessoa. Porque, aliás, Cristo é outro mistério que nós não entendemos. A Bíblia diz que Jesus se fez homem e ele continua sendo homem. Porque lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, homem. Mas como, irmão Ciro? Eu repito, a doutrina nós aceitamos pela fé. Nós muitas vezes queremos questionar à luz da nossa razão, mas temos que aceitar. O homem natural não compreende, mas pelo Espírito e pela fé nós entendemos. Agora veja, vamos então verificar o que a Bíblia diz. Primeiro, a Bíblia é clara, não é? Nós já falamos aqui em outra oportunidade que o texto de Apocalipse 19, não é? A partir do versículo 11 até o capítulo 20, o irmão leu aí, aliás, até o capítulo 22, o irmão leu parte do capítulo 20, mas até o capítulo 22, versículo 5, nós temos, repito, Apocalipse 19, versículo 11, até Apocalipse 22, versículo 5, nós temos uma ordem sequencial. Claro, depois, a partir do versículo 6 do capítulo 22, é o epílogo do livro, ali é retomado, fala-se novamente da iminência da volta de Jesus. Muita gente não percebe isso, que é o epílogo do livro, e pensa que a vinda de Jesus vai acontecer depois de tudo que foi mencionado. Não, ali, assim como o prólogo antecipa
o que vai ser apresentado no livro, o epílogo retoma o que já foi apresentado, né? Então, é preciso saber interpretar o texto sagrado. Mas, considerando, então, esta ordem sequencial de Apocalipse 19:11 até o capítulo 22, versículo 5, quais são os eventos que vão se desenrolar para nós entendermos bem essa questão de que a igreja vai sair do céu com Jesus e Jesus vai reinar na terra com a sua igreja? Em primeiro lugar, é bom dizer que Apocalipse deixa claro que a igreja já estará no céu, não é? No período tribulacional. Veja que o livro de Apocalipse não trata diretamente do arrebatamento. O livro de Apocalipse trata da igreja no céu e o período tribulacional na terra. A igreja já estará no céu. Quando João tem a revelação, quando Deus, ele ouve aquela voz dizendo, sobe cá e mostrar-te-ei as coisas que brevemente devem acontecer, ou seja, o futuro a partir do capítulo 4, João já vê a igreja no céu. Como assim? Nós já falamos aqui várias vezes. Aqueles 24 anciãos não são 24 pessoas. Aqueles 24 anciãos é uma representação do povo de Deus no céu. Ali é 12 mais 12. É a igreja do Senhor, claro, formada por todos os salvos de todos os tempos. Já explicamos aqui várias vezes. Aqueles anciãos têm coroas na cabeça, estão vestidos de vestes brancas, eles também estão assentados em tronos, estão entoando cânticos alusivos à obra redentora que Jesus realizou, e eles estão com as características que Jesus prometeu aos vencedores: coroa, vestes brancas, assentado em trono, tudo que Jesus prometeu para os vencedores em Apocalipse 2 e 3, você vê nos 24 anciãos, aqueles presbíteros, né? Ali não é categoria angelical. O termo no grego é presbíteros, né? Como se diz no grego, que é uma referência, claro, aos anciãos, que não tem nada a ver com categoria angelical. Então é bom estudar isso. Mas vamos para o capítulo 19, porque o capítulo 19 já mostra a igreja no céu. Diz o versículo 4 de Apocalipse 19, que os 24 anciãos e os 4 animais, aqueles 4 querubins, né, que Ezequiel também viu, que aí representa, claro, a população angelical no céu, é uma representação também, prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então veja, a igreja já está no céu, porque os 24 anciãos, repito, representam a igreja. Mas o texto continua apresentando detalhes que nos garantem que a igreja já estará no céu. Veja, por exemplo, eu vou pedir até a ajuda do pastor Hercules agora, para eu não ficar aqui falando sozinho, mas Apocalipse 19, se o irmão puder ler para nós, Apocalipse 19, versículos 7 e 8, por gentileza. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado como se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, pastor Hercules, veja que interessante, esse texto aí, Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos, os anciãos são mencionados antes, e depois não fica claro quem está falando, mas é claro que quem está falando aí, quem está dizendo regozijemo-nos, claro que é uma voz que ali eles ouvem, né, dizendo para eles se alegrarem, é uma voz que está falando com a igreja, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Veja que aí nós temos um problema que alguém, por não entender que Apocalipse tem revelações parentéticas, a pessoa pensa que as bodas do Cordeiro só virão no fim do período tribulacional. Não. Aí é uma ênfase, é uma revelação parentética. Porque a gente também não pode pensar que lá no céu o tempo será cronológico como aqui na Terra, né? Lá o tempo é o tempo de Deus, né? Não é um tempo cronológico. A igreja vai chegar no céu e eles vão ouvir quando chegarem lá. Veja, depois de ser apresentados os detalhes do período tribulacional,
A igreja é apresentada no céu novamente, agora ela está com vestes brancas. Veja aí as características que o irmão leu, né? A esposa do cordeiro, ela já se aprontou e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino, agora note, são as justiças dos santos. É uma referência à igreja. Então a igreja está no céu, né? Agora, olha o que diz os versículos seguintes, versículos 11 a 14. Jesus agora, ele se prepara para descer na terra. E veja quem vem com ele. João vê o céu aberto, né? Eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Olha, ora, só pode ser Jesus. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Isso está claro lá no capítulo 1, né? Quando Jesus se revela a João, seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ora, só pode ser Jesus. E o nome pelo qual se chama, olha como vai ficando mais claro, é a palavra de Deus. Agora observe. Não foi dito antes que a igreja, a noiva, no caso, a igreja, ela já se aprontou? E quais as características? Ela estava vestido de linho fino, que é a roupa daquela que vai, não é? Como diz lá, o linho fino é a justiça dos santos. Agora olha aqui, nos versículos 11 a 14, mais para o final aqui, versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Ora, quem que está vestido de linho fino, branco e puro ou resplandecente? É a igreja. Então os exércitos do Senhor aí, não adianta quererem falar que são anjos, porque lamentavelmente há pessoas de outras tradições que começam a querer torcer a Bíblia. Não, aí não é igreja, são os anjos. Não, está claro que é a esposa. E a esposa já se aprontou. E o linho fino é a justiça dos santos. E os exércitos estão seguindo Jesus em cavalos brancos, estão com linho fino, branco e puro. É a igreja. Ela vem reinar com Cristo. Então veja, se a igreja, porque a pergunta, né, gera aí uma certa dúvida. Ora, se a igreja vem mesmo, quem que vai ficar no céu? Dando a entender que pode ser que... Porque, veja, essas perguntas são feitas por irmãos de outras tradições também. Então, o nosso irmão, claro, ele fez essa pergunta também no sentido de provocar uma resposta para que outros também sejam ajudados a entender. Porque muitos irmãos nossos ouvem apenas a contraposição e não ouvem uma resposta bíblica como essa que nós estamos dando. Então, veja aí, a igreja vem com Cristo, e para reinar na terra, porque agora nós vamos para o capítulo 20, que o irmão começou a ler aí no início da live. Não é? Vamos reinar com ele. Capítulo 20, versículos 1 a 7. Não vamos ler para ganhar tempo, mas o texto mostra, inclusive, a ênfase 1000 anos. Por 6 vezes se repete 1000 anos. 1000 anos. A igreja vai reinar com Cristo por 1000 anos. Inclusive, há uma promessa, não é? De que os 12 apóstolos, eles vão ter uma participação especial. Jesus prometeu, lá em Mateus 19, 28, quando ele disse que os apóstolos, os 12 apóstolos, vão julgar as 12 tribos de Israel. Não é julgar aí no sentido forense, é julgar no sentido de governar. Né? Assim como os juízes, a Bíblia menciona no livro, tem o livro dos juízes, né? Que eles eram, claro, eles julgavam também, mas eles eram líderes, eles eram governadores. Então é nesse sentido que os apóstolos, os 12 apóstolos, veja, para que isso aconteça, os 12 apóstolos têm que estar salvos. Né? E aí a gente volta naquela questão de Judas. Por que Judas foi substituído? Porque ele morreu? Não, porque Judas perdeu a salvação. Tanto que Tiago, ele é morto, diz lá no Apocalipse 12, e ninguém diz, olha, vamos ter que substituir Tiago, porque Tiago morreu. Não, porque Tiago morreu salvo. Judas perdeu a salvação, porque um dia Judas foi salvo. Judas não nasceu como uma figurinha carimbada, como muita gente pensa, que ele já nasceu condenado. Não, tanto que Jesus falou, não é?
que seria melhor que ele não tivesse nascido. Porque se ele não tivesse nascido, ele não teria tido a oportunidade de trair Jesus. Agora, se ele já tivesse nascido como uma figurinha carimbada, por que Jesus teria dito isso? Nem precisava dizer. Jesus simplesmente dizia, não, Judas realmente ele fez isso porque ele está cumprindo a sua missão, porque ele já nasceu traidor. Nada disso. Judas não nasceu traidor, Judas não nasceu filho da perdição, e quando Jesus fez a promessa de que os 12 se assentariam com ele para governar, Judas estava presente. Judas ouviu essa promessa. Mateus 19. E depois Judas acabou se desviando. Atos 1 e 25 diz que Judas se desviou indo para o seu próprio lugar, ou seja, para o lugar que ele próprio escolheu. Ele podia ter escolhido um lugar bom, ele escolheu o pior lugar, né? Então ele foi para o lugar que ele próprio escolheu, lamentavelmente, e foi preciso que Pedro ali, embasando a sua decisão nos Salmos, né? Fica claro que precisava de um substituto para que o colégio apostólico estivesse novamente formado, até para que essa promessa se cumprisse, de que os 12 apóstolos salvos estarão assentados em tronos, participando diretamente do governo de Cristo na terra, do milênio. E a igreja também, claro, vai participar, a igreja como um todo, os apóstolos vão ter uma posição destacada, porque Jesus prometeu isso a ele, mas todos hão de reinar. Então, está claro que Jesus vem com a igreja, porque a igreja já terá sido arrebatada, já terá participado das bodas do Cordeiro, e Apocalipse, que não trata do arrebatamento diretamente, mas já trata da igreja no céu, né? Quem trata do arrebatamento é o apóstolo Paulo, é o Senhor Jesus, lá em João 14, mas Apocalipse não. A revelação que Deus deu para João é a partir da grande tribulação e a igreja no céu, concomitante, né? Grande tribulação na terra, ou período de tribulação lá na terra, e a igreja no céu, participando das bodas do Cordeiro. A igreja então vem, no fim do período tribulacional, após as bodas do Cordeiro, ela se manifesta com Cristo, já vestida com as suas, já galardoada, né? Isso que quer dizer a Bíblia, né? A igreja já estará galardoada, vestida com vestes de linho finíssimo, linho fino, que são a justiça dos santos e tal, e a igreja vem com Cristo. Jesus estabelece o seu reino na terra. Claro, antes ele vai prender Satanás por 1000 anos, vai lançar o anticristo falso profeta no lago de fogo, vai julgar as nações, vai pôr fim à batalha do Armagedon, porque ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, diz a Bíblia, com o sopro da sua boca. E tudo isso, eu acabei dando aqui um panorama, pastor Herx, peço perdão, mas o irmão mesmo está chamando de aula. Maravilha. O irmão mesmo está chamando a nossa live de aula, né? Então eu me senti mais à vontade para falar. É aula porque os irmãos, eu estou observando aqui, a turma está ali debatendo o assunto. É benção.